Sejam todos bem-vindos ao primeiríssimo programa Papo Cult. Aqui tô recebendo a visita. Essa visita eu não poderia deixar de receber essas meninas que são minhas amigas. Vamos falar hoje sobre o grupo de teatro Herigitiba, essa história aí de mais de 30 anos, né, de existência do grupo. Então tô recebendo aqui e você seja bem-vindo, viu, ao nosso programa. Vou apresentar todo mundo. Vou começar pela Thelma. Ela que é a nossa diretora aqui do nosso grupo, produtora e fundadora também do grupo de teatro Herigitiba. Se apresenta aí, Thelma, fala das suas credenciais pra gente. Então, minha formação é na área de artes cênicas, sou teatróloga, né, diretora de teatro e produtora cultural. E é um prazer estar aqui com você, Werda, nesse primeiro episódio da websérie. Obrigada, Thelma, valeu. E aí, eu já vou perguntar aqui a sua dica, tá? Já vou começar com a dica cultural, porque aqui todo convidado vai trazer uma dica cultural. Então, eu já vou perguntar aqui para você a sua dica cultural. Então, como nós estamos falando de Herigitiba, então a minha dica cultural é que as pessoas acessem o canal do grupo de teatro Herigitiba no YouTube e vejam o documentário que acabou de sair, falando exatamente dessa trajetória, desses 30 anos do grupo. Bacana. É importante, né, um levantamento mesmo, né, histórico de como foi essa vivência do grupo, como surgiu. Então, fica essa dica aí para as pessoas lá no YouTube. Tem muito conteúdo do Herigitiba lá. E tem agora esse documentário nosso, que está novinho lá para as pessoas acessarem. Lá no YouTube também tem vários pedacinhos de peças. Trechos, tem espetáculos. Né? Segue a gente lá, viu, gente? Eu falo a gente porque eu também sou do grupo de Herigitiba, né? Então segue a gente lá. Qual é o arroba? Grupo de Teatro Herigitiba. A gente vai colocar aí também na descrição. Vou apresentar ela, que também é sócia fundadora do grupo de teatro Herigitiba. Marcele, fala pra gente suas credenciais também. Olá, que prazer estar aqui com vocês, viu, meninas? Maravilhoso estar aqui. Bom, meu nome é Marcele, eu sou sócia fundadora do Herigitiba. Olha. Comecei aos 12 aninhos. Bom, eu sou formada em comunicação social. Em 2019 me formei em Direito. E sou atriz do grupo de teatro Herigitiba. E é uma honra trabalhar com essas mulheres maravilhosas. Legal, bacana. Qual é a sua dica, Marcele, cultural de hoje? Tem uma dica bem bacana. Olha, esse ano, no segundo semestre, vai acontecer a 8ª edição da Mostra de Teatro verdade. Cidade de Anchieta, que é uma realização do grupo de teatro Herigitiba. É uma mostra maravilhosa, tem várias peças bonitas, infantis. É uma movimentação de teatro, de cultura na cidade muito importante, muito bacana. Então, acompanhe as nossas redes sociais, né, para vocês ficarem atentos às informações. A divulgação sempre fica lá no Instagram, né? Sempre. Não perde não, que é maravilhoso. Bacana. E agora eu vou apresentar, por último, mas não menos importante, ela, que é a culpada, tá, gente? Eu tenho que confessar que a culpada desse programa existia dela. Porque a gente ficou conversando por horas, era uma vontade, né, já muito grande minha de fazer esse programa. E aí a gente ficou por horas conversando, ela não faz, eu já tinha falado, não, já faz pouco tempo, tem pouco tempo para escrever o projeto, não, mas faz. E aí ela me incentivou e eu escrevi, e a gente está aqui por culpa dela. Então, Sara, se apresente, fala pra gente as suas credenciais também. Olá, ouvintes. O Wellington é uma pessoa muito querida, nossa, né? Uma figurinha também bastante conhecida na cidade, porque é extrovertida, alegre, é uma pessoa generosa, trabalhou na rádio durante algum tempo e era sempre muito ouvida. Tem um papo gostoso e é bem articulada. Seria mesmo um desperdício muito grande se ela não ativasse todas essas qualidades e colocasse a serviço, né? A serviço da população anchietense, quem sabe até ganhar projeção no estado e fora do estado, porque é uma pessoa muito querida, tem muitos amigos
e está sempre muito antenada em tudo que acontece aqui na nossa cidade, na área de cultura, na área de esporte. Ela tem uma ampla, um amplo interesse, né? Então, todas as coisas que a Wélida coloca foco, ela tem um olhar que pode agregar pra gente. Não era né? para ela falar das credenciais dela. Ela tá falando de mim. Tô apresentando a Wélida, né? Já que para ela se apresentar, eu já faço Muito bom. o preâmbulo, né? Joia. E meu nome é Sara, eu sou do grupo de teatro Herigitiba. Antes de ser do grupo de teatro, eu trabalhei em comunicação, eu tenho uma formação na área de comunicação, sou jornalista e atuo também na área de gestão do terceiro setor. Além disso, eu sou o famoso faz tudo, né? Severina. A famosa Severina. Eu gosto muito das atividades manuais, gosto de carpintaria, marcenaria, só não tenho muita afinidade com ferros e metais. Mas eu coloco isso tudo a serviço de todas as coisas que precisam, tanto dentro do Herigitiba, quanto na minha vida pessoal, né? Sempre que eu posso estar colaborando para que alguma coisa se realize, seja na minha vida ou na vida de uma outra pessoa, ou até no mundo, me causa, assim, uma alegria enorme. Uhum. Eu vim para o grupo de teatro Herigitiba porque estava trabalhando junto com a Thelma nessa área de apoio, de suporte técnico, né? E não me lembro em que situação faltou um ator e aí a gente foi, não, vamos também aqui auxiliar. E a gente acabou trabalhando como ator e desenvolvendo algumas habilidades. O Herigitiba foi nos incentivando a formação, né? a profissionalização, e eu fui ficando. Gosto muito dos encontros, dos cafezinhos, gosto da arte como essa ferramenta linda e maravilhosa de contato com as pessoas, de troca, de compartilhar, né? Isso é incrível. E isso foi me seduzindo mais do que propriamente a arte. O que me seduziu foi o encontro, né? E eu hoje sou uma pessoa que se sente feliz, alegre e assim muito realizada. Eu me sinto muito realizada. E estou assim muito contente por estar aqui nesse programa com você, porque não que você não fosse fazê-lo. Algum dia você o faria, porque você nutria essa vontade há muito tempo. Mas é uma grande alegria estar aqui com pessoas que eu admiro, como Thelma, Marcele, você. E assim, um grupo que a gente faz trabalhos tão gostosos, né? Quando a gente está no palco, é tão gostoso, tão prazeroso. A brincadeira fica tão boa que a gente consegue até transcender o texto. Na maioria das vezes. A maioria. Bacana, Sara. É legal você estar falando sobre isso, né? Porque a gente não é só uma companhia, né, de teatro, não um grupo. Somos amigos, né? É quase uma segunda família. A gente brinca, né? Fala que é uma segunda família. Eu que estou no grupo aí já 18 anos. Então, é uma segunda família. A gente se encontra semanalmente. Então, eu vejo mais vocês do que pessoas da minha própria família. Então, isso é bem forte. A gente tem uma cumplicidade. Mas vamos a histórias. A gente quer saber, para quem está assistindo, né, quer saber como começou o grupo. Eu sei que lá no YouTube tem documentários contando a história do grupo, mas
Aqui a gente vai fazer de uma forma mais informal, mas conversando uma conversa leve, como que foi a história, como para cada uma, como que foi o início desse grupo, né? Como a Thelma que está aqui, que foi a fundadora, né? Eu acho que ela pode começar falando aí como que foi esse início. Eu não participei, eu não tenho idade para isso, gente. Interessante. Mas eu queria saber como que foi o início do Herigitiba aqui na cidade de Anchieta. O Hélida é a caçulinha, né? Caçulinha. A quentinha. Então, eu morava em Guarapari, né? Uhum. Já era, quando eu vim para o Espírito Santo, eu já tinha formação nessa área de teatro. E lá eu dirigia um grupo. E Você é formada em artes a cênicas? minha formação é artes cênicas. E aí eu estava lá e recebi uma visita do pai de Marcelo, Olha. Bernardino Ferreira. Ele foi lá me conhecer, conversar comigo, porque o prefeito da cidade, na época, o Edival Petri, estava na primeira gestão dele como prefeito, em 93. Ele queria muito que alguém fizesse um trabalho na cidade, na área de cultura, que fizesse um resgate das raízes históricas do município a partir do teatro, né? Então ele tinha essa professor, né? Uma pessoa assim, muito conectada às artes, à cultura, né? Então ele viu que seria interessante, né, fazer esse movimento, esse resgate, e procurou saber quem poderia, né? Então a Zélia, que é uma amiga comum da gente, né, que era amiga também do Bernardo, me falou da minha pessoa para ele, e ele foi lá conversar comigo, pedir que eu viesse aqui, se eu tivesse interesse em fazer um trabalho. E eu vim fazer um trabalho assim, despretensioso, de oficinas, né? Então eu morava lá e vinha para cá, né? Apresentei um projeto para o Edival, e esse projeto ele consistia em desenvolver oficinas de teatro, tanto para crianças, para jovens, para adultos, né? Nas várias faixas etárias, e também promover um concurso de dramaturgia focado no José de Anchieta, né? Alguma história, algum conteúdo que tivesse esse cunho dessa pesquisa que a gente estava fazendo na época, né? Então, assim, na época o espaço que a gente tinha para as oficinas era ali na Vila da Samarco, né, Marcelo? Isso mesmo. Então, que é um centro social que existe até hoje. Então, eu comecei a vir ministrar essas oficinas. Geralmente, como eu trabalhava lá, eu vinha finais de semana, né? Então, eu vinha finais de semana e passava o dia inteiro aqui, né? Vinha cedo de manhã e ia embora tarde da noite. Mas a oficina era de manhã até a noite? Porque a oficina tinha grupos de crianças, tinha grupos de jovens e tinha adultos. Era faixa etárias diferentes. Faixa etária diferente. E teve uma época também que eu comecei a ministrar umas oficinas para professores da rede pública. Legal. Né? Então foi um ano voltado para esses projetos de cursos, de oficina. E eu falo assim que eu cheguei a ter 80 alunos, que na verdade eram mais de 80 pessoas envolvidas nessas oficinas, né? Nesses cursos que eu dava. E isso, assim, movimentou a cidade naquela época. Eu lembro que eu chegava aqui e tinha aquela multidão de pessoas, né? Então a gente fazia as apresentações de esquetes, né? Sempre terminava as oficinas com pequenas apresentações, no próprio centro comunitário, ou lá no Maria Matos também, né? A gente levava. Anchieta na época tinha quantos habitantes? Tinha aproximadamente 9.000 habitantes. 9.000. Né? Era uma cidade bem pequena, né? Hoje temos 20 alguma coisa? 7 para 9, né? 7 para 9. Então é uma cidade mínima, né? Era uma cidade bem pequena. Eu lembro assim que não tinha outras atividades acontecendo na cidade que envolvessem os jovens. Então o teatro foi uma coisa assim que houve um despertar mesmo, né? Então, mas até aí eram só oficinas, né? Era só essa
essa coisa de resgatar o teatro mesmo, né? E depois, aí houve esse concurso de dramaturgia, né? Um dos textos premiados foi um texto da Valquíria Petri, né? Se chamava Apenas uma Visita. A gente fez uma adaptação, a gente fez um trabalho em cima desse texto e realizamos então uma montagem com esses jovens. Então foi uma montagem assim, que tinha bastante participação no elenco principal, mas também tinha assim, um número de figurantes que eram personagens da cidade, né? Médicos, advogados, transeuntes. Então assim, Mas pessoas que tinham feito essas oficinas, né? Tinham feito essas oficinas. E aí e foi muito bacana, foi uma... Porque como é que você vai colocar 80 pessoas numa peça? Não dá. O espetáculo não tinha um elenco grande, assim, né? Quando eu falo de 80 pessoas que a gente contabilizou, é porque tinham as oficinas para crianças, para jovens, para adultos, professores, então foram muitos alunos. E esse espetáculo, ele pegou um grupo de interessados ali, né? De mais envolvidos, né? Para fazer. E foi muito interessante, porque acabou e criou aquela expectativa. E agora? Terminou as oficinas, teve uma peça, e agora? Então ninguém queria ir embora, digamos assim, né? Então houve uma coisa, um chamamento mesmo, né? De como continuar, como que a gente pode continuar. Então, assim, podemos criar um grupo de teatro, né? Então a gente criou um grupo amador, um grupo de teatro amador naquela época, né? Para dar continuidade a essas atividades, né? E aí sim, eu gostei muito da cidade, comecei a fazer amigos aqui, foi um envolvimento que eu tive também com a cidade, e eu também resolvi comprar um terreno e vim para cá, construir uma casa. Uma casa, a princípio, vou construir uma casa pequena, porque às vezes era muito cansativo, né? Vinha lá de Guarapari, passava o dia inteiro aqui, depois ia embora, eu trabalhava lá, né? Então, eu não vou construir uma casinha pequena. Para quem não conhece, a casa tem 3 andares. A maioria do teatro. Dela sobrou um quarto. Então, assim, mais para ter esse refúgio, esse descanso, né? E as coisas foram se desenvolvendo, se ampliando de uma forma que eu quis realmente vir para cá, né? Então, em 97, eu vim morar em Anchieta, né? Em definitivo mesmo. Mas, então o grupo surgiu a partir daí, dessa primeira montagem, que a gente considera a primeira peça do grupo, né? Que foi Apenas uma Visita, né? Então foi essa relação dessas oficinas que acabou... Muito legal. Eu comecei também fazendo com oficinas de teatro, né? Eu acho que essas oficinas são bem legais pro início do artista, para descobrir, né, o fazedor, né? Ela se aproxima Sim. da pessoa. Muitas pessoas vêm fazer teatro, mas não tem noção do que é. Sim. Né, Valquíria mesmo estava falando no documentário, né? E os jovens começaram de forma despretensiosa. Ou seja, você imagina a reunião de jovens e todos amigos, moradores aqui próximos da vila, aqui na sede, e um chamava o outro porque era uma novidade, as oficinas eram novidade. E você, quando tem um amigo, é fofoquento, né? É bem barulhento, né? E todo mundo fica assim, ai, vamos. Então era um lugar para você encontrar amigos e fazer alguma coisa com eles. E se divertir junto, despretensioso. Depois, esses encontros vão ficando mais sérios, como ela lembrou, porque você tem um texto, você tem ensaios, você tem figurino, você tem preparação, você chega
cedo, vai aquecer, vai conversar, vai fofocar, e daqui a pouco você tá com o texto, tá ensaiando, tem marcações, você repete, a coisa vai ficando um pouco mais séria, porque aí você já tem que chegar cedo, você tem um compromisso, né? Não é só vamos nos encontrar, divertir, é alguma coisa rapidinho. Ela lembrou isso e foi me trazendo essas imagens da reunião desses adolescentes. Adolescente, gente, tinha gente de 12 anos. Era a faixa etária, acho que da A faixa maioria por aí. de 12, de 10 para cima. Isso. Você tinha quantos anos, Marcele? Eu tinha 12. 12 anos, Marcele. Essas pessoas se encontravam, se alegravam e de repente descobriam que aquilo era algo que tinha que ter um compromisso. E esse compromisso era assumido não de uma forma, digamos assim, impositiva. Era um prazer encontrar as pessoas naquela hora para fazer aquela coisa. E a Valquíria, quando falou sobre como isso foi se encorpando, né? Algo que era para ser só algo divertido, um encontro divertido. Como aquilo se encorpou, como ficou grande. Sim. Eles assumiram compromissos. Ficou sério e prazeroso. Depois eles foram para o palco, há uma diferença entre você estar fazendo uma apresentação para os outros participantes da oficina, que o espaço ali era pequeno para tantos jovens. E aí você tinha 6 jovens se apresentando, o resto sentado observando, né? Assim a gente aprende também. Há essa diferença entre você ser observado por alunos, por participantes da oficina que estão aprendendo igual a você, e depois você enfrentar os olhares da plateia. Olha que coisa linda! E aí, eles se prepararam para se apresentar. E aí as apresentações já foram no Maria Matos, né? No anfiteatro. Mais de 200 pessoas, 200 e tantas pessoas, se empacotavam ali, né? se aglomeravam ali. Para assistir? Para assistir. Os seus familiares iam assistir. Os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos estarem no palco. E a satisfação tanto das pessoas que subiam ao palco, quanto dos familiares e amigos que assistiam a peça, era algo surreal. É muito interessante que a única divulgação era lindo. que a gente quiser, a única não, a gente fazia 2 divulgações. Uma era uma faixa de tecido, com aqueles furinhos, né, feito em murim. E essa faixa de tecido a gente colocava... O famoso banner. Colocava ali em frente ao banete, no poste a poste. Com uma árvore. Era essa faixa que a gente colocava na cidade. E o Franklin, ele fazia uns flyers, um por um. Ele fazia, a gente era artesanal. Fazia um por um. E a gente entregava para as pessoas. Franklin era só isso. desenhava. E o boca a boca, né? Lotava o Maria Matos. Eu lembro que a gente pedia às irmãs para pegar a cadeira lá na escola. E ela cedia e a gente ia lá e buscava mais cadeira. E a gente lotava o salão do Maria Matos, né? Era incrível. E a divulgação era essa. Não tinha carro de som, não fazia nada disso. As irmãs ainda estavam no Maria Matos, não era a escola ainda funcionava, né? Em 93, as irmãs 94, carmelitas, e né? É interessante, né? Como que o teatro reuniu tanto adolescente e grupos de amigos, porque eu lembro na Vila Samarco, éramos todas crianças e tinha aquela galera, a Aline, a Alessandra, a Maria, a Kika, a Marcela, era muita gente, Henrique, Jonas, Virgínia, o Arlon, né? Aí lá, o pessoal lá de do Porto de Cima, Porto né? de Cima, Edinho, Joatan, Joilton, que já eram adolescentes já, e aquela galera, e a gente se encontrava aos sábados, aos domingos, né?
que era para poder ensaiar. Inicialmente. As oficinas que começaram na vila, no Centro Social da Vila Samarco, eu lembro, tinha tanto adolescente, tantos amigos dali que nem residem, mas tem pessoas que nem moram aqui na cidade mais, né, estão em outros estados. E eu tenho algumas fotos das primeiras oficinas, da primeira oficina, eu tenho fotos lá em casa. Às vezes eu fico Depois olhando, você me manda para colocar aí no... Eu vou mandar para você. Coloca as fotos. Inéditas. Inéditas. Fotos inéditas. Gente, tempos áureos. Anos 90. A primeira oficina, né? Que foi no Centro Social. No Centro Social. Né? Os adultos que faziam, lembra, era a Jô Siqueira fazia. Sim. E tinham outras pessoas, né? A filha da Jô sempre acompanhava a Karine, pequenininha. Karine sabia miudinha. Todas as falas. Sabia todas, acompanhava os ensaios e conhecia todas as falas dos personagens das peças que a gente fazia. Ela ficava ali dando ponto pra gente. Quem esquecia o texto tava aí, ela sabia tudo. É só você olhar pra ela que ela tava balbuciando. E a gente fazia pedágio cultural para arrecadar recursos para poder comprar os porque na época não tinha essa coisa de edital, não tinha nada. Era no Aí pedágio. Fazia pedágio cultural. A gente tinha uma faixa, às vezes era só uma cordinha. Mas a gente tinha uma faixa, a mesma faixa que colocava de poste a poste, às vezes uma faixa ali. Né? O carro vinha exatamente aqui na Vila do Samarco, exatamente aqui onde hoje tem a entrada ali na Polícia Militar. A gente ali esticava a faixinha, os carros paravam. A gente pegava as moedinhas, eles davam moedinha. Gente, às vezes a pessoa ia, dava uma moedinha, voltava, dava outra moedinha. Aí, porque era todo mundo aqui. Tinha também o bazar que a gente fazia no Trovão Azul, no carro da Sara. A Sara tinha uma veraneio. A gente conseguia várias coisas e a gente fazia um bazar. A gente ia para os bairros para fazer o bazar. Montava o carro, pegava o carro, abria ele e colocava umas... Não sei se eram araras, se abria o carro e botava as roupas assim. E a gente tanto vendia, né? Sim. Gente, por moeda não, também. Era também às fazia vezes escambo, troca. Conseguia grande bicicleta, conseguia um relógio, uma coisa assim, a gente fazia rifa. Então eram os meios que a gente tinha pra gente conseguir. A gente fazia rifa, a gente comprava rifa. Pra gente conseguir comprar tecido, pra gente fazer figurino. Fazer as coisas. Olha. Né? Cenário, né? E uma coisa bacana também que eu lembro que marcou assim a minha memória, a gente viajou bastante, né? Eu lembro que uma primeira viagem que Thelma nos levou, aquele grupo de adolescentes foi para o Rio de Janeiro, conheceu o Projac. Gente, aquilo foi um burburinho. Nós temos fotos também maravilhosas. Éramos todos adolescentes. Foi maravilhoso. Eu acho que vocês nunca tinham saído da cidade naquela época, né? Não. Foi a primeira vez. Eu já devia ter aqui 15, 14, 15. Foram duas vans. Saíram daqui de Anchieta. De puro adolescente. Nossa. Aí a gente fez nós fomos visitar a Escola Nacional de Circo. Isso. Eu levei eles para assistir, acho que foi um espetáculo de teatro do Jardim das Cerejeiras. E fomos visitar o Centro Técnico de Artes Cênicas, né, para eles conhecerem toda uma miniatura de palco com todas as estruturas, né, que tinha no palco, tudo movimentando, uma maquete, né? E a gente foi conhecer a cidade cenográfica da Globo, né? Que impacto, tem uma série. Visita, aqueles cenários onde aconteciam as novelas, onde eram feitas as novelas e tal. E aí, assim, tiramos fotos com os atores. Nossa, foi muito impactante. Aí dormimos na Casa Pascoal Carlos Magno, foi assim, né, muito
Marca. responsabilidade. Nossa, imagina o tamanho da responsabilidade. Levar essa turma toda. Mas a Marcele. gente fazia muitas viagens, a gente participava de festivais. Sim, festivais. No estado do Rio, aqui no estado, se apresentava no Carlos Gomes, no Teatro de Vila Velha. Isso. Então a gente percorria também o estado. Desde o início do Renegitiba a gente teve essa performance de ir para festivais, de se apresentar. Só que era um grupo amador, né? Como que era pra você, Marcelo? Você tinha o quê? 12? 13? 12? 12 para 13 anos. Como que foi isso? Porque, diferente da Thelma, da Sara, elas já tinham uma vivência. A Sara talvez não, né? No teatro não. Mas a Thelma já tinha uma vivência. Só no suporte. Mas já conhecia, né? Agora, foi o primeiro contato. Como que foi isso pra galera que tinha essa idade? Como que era? Foi o primeiro contato, assim, com a arte, no sentido de você estar ali participando ativamente, né? Sendo eu tava com 12, 13 anos. Eu lembro a primeira vez que Thelma chegou lá em casa para conversar com meu pai. Minha mãe falou assim, olha, vai vir uma teatróloga aí, eu vou deitar um pouquinho, se ela chegar você me chama. E ela é muito chique e tal. Marcele já deixa separado, faz o cafezinho, deixa as coisas separadas. Aí minha mãe foi na cozinha olhar, nós tínhamos as xícaras, mas estava uma sem asa. Aquela coisa, né, gente? Uma de uma contra de outra. A louça do dia a dia, né? Aí minha mãe voltou e falou assim, vai ali na vizinha, na casa da Edna, pede 3 xícaras iguais. Porque eu não posso receber a Thelma desse jeito. Thelma toda chique. E aí, daqui umas horas, bate lá na porta, era a Thelma. Eu lembro até hoje, cabelo pretinho, cacheadinho. Oi, eu sou a Thelma Amaral. Ah, tudo bem, pode entrar. Pensei, as xícaras já estão separadas. E aí, ela conversou com meu pai e tal, eu fiquei por ali. E aí, acho que nas semanas seguintes, né, já começaram as inscrições para as oficinas. E aí, quem fez a minha inscrição foi minha mãe. Foi minha mãe e meu tio, na época, irmão do meu pai, que estava aí. Ele ficou sabendo dessa movimentação teatral e não, vamos inscrever a Marcele, porque ela é muito tímida, ela precisa fazer teatro, isso vai ajudar. Foi isso. Foi assim, eu nem sabia. Vamos inscrever a Marcele. E aí, fizeram a minha inscrição. E quando nós fomos, como era aquele grupo de amigos, né, tava todo mundo junto, eu me sentia assim, confortável, pensei, eu era muito tímida. Mas eu pensei, as meninas estão indo também aqui, com a Marcela, ali, Nerlin, tá todo mundo indo, vamos também, vamos ver, né? O meu sentimento era esse. E, menina, foi desafiador no sentido de... E passando o tempo, a primeira peça que Thelma falou, que a gente fez, que é apenas uma visita, e participando, e eu muito tímida, eu me sentia ainda fechada. Eu pensava, gente, será que eu tenho talento para isso? Menina, de repente, o Renegitiba foi tomando uma forma e foi envolvendo a gente. E essa chave virou, de repente, eu me vi assim, nossa, eu faço teatro, eu sou atriz do Renegitiba e eu sei fazer teatro, eu sou boa nesse negócio. Modesta, Marcele. Foi assim. Às vezes eu me pegava em casa pensando, gente, e foi assim, uma coisa que mudou mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas. Como pessoa, né? Como comigo ser humano. mesma. Eu passei a olhar para mim e pensar, poxa, eu não tenho que ter medo de me relacionar com as outras pessoas. Essa timidez não vai me vencer. Eu posso me relacionar com as outras pessoas, olhar no olho da pessoa. Eu era muito tímida, muito. E o teatro é uma coisa que eu lembro até hoje, quando a Thelma falou da questão de você estar ali e o público estar com os olhos voltados para você. Nossa, tinha hora que meu coração disparava, as pernas da gente tremiam. Treme ainda, né? Mas para mim, que era muito tímida, e enfrentar isso foi maravilhoso, me ajudou muito. E eu lembro, eu acho que foi Thelma que falou isso, num dos nossos encontros, ela estava falando essa questão da postura no palco, né, de não dar as costas, a não ser que fosse intencional e tal. E aí ela falou assim, vocês precisam repousar, eu acho que foi Thelma que falou isso, repousar o olhar de vocês no olhar do espectador, da pessoa que está ali, né, assistindo. Eu falei, pensei comigo, como é que eu vou fazer isso, tímida do jeito que sou? Gente, mas dá certo, viu? Pode fazer.
teatro é isso, não, porque o teatro precisa disso, você precisa entregar para o outro. E às vezes a gente ouve, né, nessas questões de palestra, falar assim, olha na linha do horizonte para você se sentir confortável. O teatro, você se conforta no olhar do outro, você está entregando para ele alguma coisa. E eu fui fazendo assim. E foi maravilhoso. E hoje, quando eu olho para trás e penso no Ririguitiba, gente, quando que mudou, virou essa chave de um grupo que era um grupo amador de adolescentes, que começou como se fosse numa brincadeira, de repente esse grupo se profissionaliza, ele vai crescendo, ele vai caminhando para este lugar. E chegamos nos dias atuais, nos dias de hoje, com peças incríveis, um espaço de teatro espetacular. E quando as pessoas vêm aqui assistir, elas ficam encantadas. E às vezes eu me pego pensando, quando que essa chave virou desse jeito? Menina, E a gente não percebeu. Fico A gente assim. percebe assim, nossa, olha onde nós chegamos. Mas a gente como adolescente, como que esse negócio foi virando assim, meu Deus? Que a gente não para muito para pensar. Pra pensar. Agora, nos 30 anos, a gente tem que parar. Nos 30 anos que essa a gente tem que reflexão parar começou para a fazer chegar. reflexão, sabe, Ué? Eu vejo assim. Mas antes não, a gente é caminhando. Você vai caminhando. Sabe, você não. Você, como vivente, você não diz assim, olha, eu tenho 50 anos, olha, eu tenho 60. Você vai vivendo. Você vai vivendo, vai fazer aniversário, vai vivendo. Você só sabe que um dia você está enxergando bem as formigas, no outro dia você está tomando açúcar com formiga. Eu acho que estou precisando de óculos. Aí você vai se dando conta de que algumas coisas vão mudando. Mas você não... Eu, pelo menos, eu não me dou conta de todas as mudanças, a não ser quando eu paro por causa de uma reflexão, um filme, um livro, um poema, ou então aqui, quando a gente está aqui dentro do Ririguitiba, fazendo pesquisa para um novo espetáculo, que vem todas essas reflexões, você tem que olhar para aquilo e se ver refletido naquilo, ou deixar que aquilo penetre e ver como é que você se sente com aquilo. Aí é que você se dá conta de que você tem 30 anos de grupo, que você tem toda uma trajetória que mudou a sua vida. Eu estava trabalhando com um cartório. Eu era um oficial de cartório. Né? Eu tinha uma responsabilidade dentro de um cartório. Horário. Eu tinha feito um concurso para estar lá dentro. E todo mundo sabe que no jurídico, quando você faz um concurso e você entra, você não precisa mais sair. Você pra está vida toda, garantida né? para a sua vida toda. Uma estabilidade. É uma estabilidade. Eu era filha de uma pessoa, meu pai, Benedito Soter Lira, prefeito de Guarapari 3 vezes, meu pai tinha cartório, meu avô tinha cartório, e a coisa que meu pai mais queria é um filho que tomasse conta do cartório. E eu era uma candidata perfeita, não é? Me articulo bem, recebo bem as pessoas, gosto de pessoas. No cartório, virava um divã. Eu fazia certidão de nascimento, e as pessoas me contavam tudo a respeito da vida delas. E a gente fazia trocas incríveis sobre como viver, como isso, como aquilo, como blá, blá, blá. Era maravilhoso. E aí o teatro entra na minha vida, né? Thelma Amaral vem com demandas daqui de Anchieta e precisa, assim como você falou, quando você começou a montar toda a estrutura, precisa de ter uma ajuda, precisa ter uma pessoa, né, de suporte. A Thelma disse, nossa, estou precisando de um suporte. Eu digo, beleza, eu sou um bom suporte, eu gosto de fazer essas coisas, né? Para mim nada é muito complicado, mesmo que eu não saiba fazer, algo dentro de mim diz, não, mas dá para fazer. Então, vindo como suporte, como eu disse antes, eu não era atriz, eu vinha como suporte. E aí fui me envolvendo, fui me apaixonando pelas pessoas com quem eu ia lidando, a sua família que nos recebeu tão carinhosamente, tão generosamente, tão amorosamente. Isso vai te apaixonando e esses vínculos vão ficando fortes. Por esses vínculos você começa a dar mais atenção a essa outra atividade. Isso foi ficando tão gigante dentro da minha pessoa que eu abri mão, né, de trabalhar em cartório, de estar com uma vida mais organizada, digamos, como todo mundo gosta, né, de vidas organizadas.
Essas pessoas falam das mudanças, essas pessoas, os atores, os jovens, como o Marcelo falam da mudança do teatro na vida delas, mas isso mudou a vida de todos nós. Não só das pessoas dos adolescentes que fizeram as oficinas, mas mudou a vida de quem deu a oficina, mudou a vida de quem veio para auxiliar, para dar suporte a essas oficinas. E hoje nós temos 30 anos e podemos parar para fazer uma reflexão do quanto isso é importante na nossa vida, né? Eu acho que não só para quem era da época, porque foi um movimento, né, que na época eu era bem pequena, eu não participei do início do Herigitiba, mas isso era tão vivo ainda, tão presente nas pessoas que queriam, né, fazer teatro, né, que mais tarde eu pude me apaixonar pelo teatro através disso, né? Ainda dessa relação que começou lá em 1993, né? Com o Herigitiba, que foi até... Eu tinha lá os 13 anos, isso 2000 e alguma coisa. E aí, quando eu comecei a me apaixonar por teatro, que eu acredito que vem muito dessa ligação. Porque eu via os meninos que estavam aqui apresentando, o Bruno, a Brunella, a Fabela, o Edinho mesmo, o Derek. Então a gente foi, eu acho que de uma certa forma, inspirados, né, por esse início do Herigitiba. Então não é apenas, não ficou ali naqueles adolescentes. Acho que isso foi uma coisa que deu frutos, né? Mais pessoas. Então, apesar de anos mais tarde eu estar agora aqui no Herigitiba, eu acho que foi plantado desde dessa época aí. Então, é incrível como um grupo, como o teatro, né? Mas assim, o poder da arte, né? Consegue fazer mudar pessoas, mudar trajetórias, inspirar, para né? que elas façam as mudanças, exato, né? Para serem melhores, pessoas melhores. Sim. E isso é incrível, isso é bem legal. Mas continuando aqui com as histórias. Só registrando que o Herigitiba, essa trajetória exitosa, ela também está fortemente ancorada em outros trabalhos que você está falando da inspiração. Sim. Que traz, tem um grupo de teatro que está das ativo, referências, né? Ativo e vivo. São, né? referências. São referências. Mas a gente deve também registrar que essa história do teatro é bem anterior ao grupo de teatro Herigitiba. Sim. Né? Nós tínhamos aqui Dona Angelina, né? Eu conheci, foi. Que Angelina Sade. A Sade. Logo quando eu vim pra cá, eu visitei ela, eu lembro que ela tocou piano pra mim, ela me deu alguns textos dela, do Sítio dos Irerês, alguns... O sonho do escultor. Né? E ela falou desse tempo onde ela fazia os espetáculos, eram muitas pessoas, eram musicais, né? Você tem se apaixonado por teatro, eu acho. E aí, desde assim, sempre, houve essa movimentação, desse envolvimento também de jovens, né? Numa época, quando eu vim para cá, não estava tendo. Quer dizer, foi um momento onde houve um auge, depois as coisas meio que sumiram, não estavam porque as pessoas fazendo. Precisam ter capitanear as coisas, né? A gente sempre diz que o Herigitiba Thelma Amaral, ela representa muito o Herigitiba. E eu digo para todo mundo, é de brincadeira, mas está firmemente ancorado na realidade de ter uma mulher como Thelma Amaral dando suporte ao Herigitiba. Produtora, diretora, é atriz, é dramaturga, ela tem prêmios na área de dramaturgia, né? E é uma pessoa que vive cultura 24 horas. Só pensa nisso, é uma coisa atordoante. Só pensa cultura 24 horas.
E o que acontece com uma pessoa assim, igual o Hélida também. O Hélida vive, fala, ela deixa de fazer coisas para estar. Qual é o jovem, não é? Vai deixar de uma festa, um aniversário de familiares, para estar no ensaio. O Hélida. Quantas e quantas vezes? É porque Então tem sempre uma pessoa que capitania. Então, não, estou falando da Dona Angelina, ela apaixonada, música, teatro, escrevia, uma pessoa que tinha essa alma. Eu não a conheci, mas pelos frutos dela, né, pelo material que assim nos chegou às mãos dela, era uma pessoa também dedicada. Só que quando você vai embora, ou da cidade, ou você volta a ser uma estrela brilhante no céu, às vezes as pessoas ao redor não querem levar isso adiante, porque não é que não queiram levar. Eu sempre faço uma analogia sobre esses grupos de teatro onde as pessoas dizem: se eu não fizesse isso, ninguém vai. Para mim, um grupo de teatro, assim, olhando somente no interior, eu vejo, é como se fosse um trem. Tem o vagão que tem o motor, que tem a máquina, que tem o gás, que tem a força, que puxa o restante dos vagões, que vão carregar as suas habilidades e qualidades, ou os seus a sua matéria-prima, né, para fazer o teatro acontecer. Então, Dona Angelina era essa máquina que puxava. Eu conversei com diversos adolescentes que fizeram teatro com ela. Quando a gente fala numa peça, eu fiz o personagem tal, eu fiz o personagem tal. Depois, Dona Angelina veio a falecer e feneceu, adormeceu essa semente, porque não tinha quem levasse. Os atores estavam lá, se tivesse eu faria. Mas quem é que quer pegar e fazer? Quem é que quer marcar o horário, se comprometer em divulgar, em produzir? Porque o teatro não se faz apenas com o ator. Muitos grupos às vezes não dão conta de sobreviver porque não tem como produzir-se. Não tem um produtor. São artistas. Época, veja bem, quando eu vim para cá, a Dona Angelina ainda estava viva, né? Sim. Mas já não estava mais fazendo teatro. Na verdade, sim, não existia um grupo de teatro, né? Que ela tivesse fundado um grupo de teatro. Eram pessoas que faziam teatro, né? Então não era a proposta de ter um grupo de teatro. Eram pessoas da cidade que gostavam e ela promovia, criava essas reuniões e escrevia os textos, né? Então, assim, não foi porque ela veio a falecer que parou de fazer o teatro que ela desenvolvia, né? Em algum momento, deixaram de fazer esses encontros, deixaram de fazer esses espetáculos. Né? Sim. Então, assim, são formas diferentes, né, de desenvolver o teatro na cidade, né? Mas o que a Sara fala, num certo ponto, também faz sentido, né? Daquilo que aquela pessoa, né? Aquele... De estar à frente. Né? Precisa... Se ela precisa alguém. Isso é comum. Geralmente um diretor, uma pessoa que conduz, né? Não era interesse dela fazer um grupo de teatro, porque né, a estrutura, eu vejo Thelma em todos os lugares que foi, eu vi a biografia, em todos os lugares ela fundou. Foi o terceiro grupo que eu fundei. Né? Eu fundei um grupo em Minas Gerais. E deu continuidade ao trabalho. Eu estive em Minas Gerais. Esse grupo existia, né? Durante o tempo que eu estive lá, foram 6 anos, esse grupo existia. Depois, quando eu vim para o Espírito Santo, eu vim para Guarapari, eu fundei um grupo em Guarapari. E durante o tempo que eu estive, durante um tempo em Guarapari, esse grupo existia, montando peças musicais, apresentamos em Vitória, apresentamos em outros lugares, né? Participamos de festivais lá no Carlos Gomes. E depois veio o grupo de teatro Herigitiba. E houve uma continuidade, né, de atividades,
continuidade. Por isso que eu te falei, se essa mulher morrer, passa a bola pra você, porque eu não tenho essa vontade. Tem que, porque tem Você que ter fica continuidade, presidente, né? Marcele. Você fica presidente, e ela fica diretora, Que pronto. um condutor desse Alguém que vai Eu não suporto, desbravando, eu não suporto. com um facão lá cortando a mata e vai Tem que ter ter alguém dedicado, né? É. Que deseja estar ali, que tem esse desejo profundo, né? Tem muitos fatores que faz, né, fazem a arte, o teatro, o que for acontecer, né? A vontade é um deles, mas é claro que tem outros, né? Você tem que ter uma estrutura, tem que ter outras pessoas faz, com você. mas Não é, não eu acho que consegue. também, se for só a pessoa de frente, também não vai. Tem que ter o suporte, Sara. Os suportes são Sabe, importantes. Também. Muito. Isso que você falou agora me lembrou algo assim muito importante. Quando o Thelma disse que veio convidada, né, para fazer um trabalho aqui, e após isso o Edivaldo queria parar, não quero parar o trabalho, vamos continuar. Então é um incentivo político, não um interesse dos gestores políticos de trazer cultura para a cidade, principalmente uma cidade como Anchieta. E o Edivaldo, ele tinha esse olhar, né, de incentivador. Até hoje, as gestões que tivemos, gestão atual, né, o grupo, ele não, acho que esse incentivo também mantém aceso isso, Sim. né? E isso é tão As importante. políticas públicas As são políticas importantes. públicas são importantes para manter esses grupos, fomentar esse tipo de trabalho, de cultura, formação de plateia. Eu acho lindo, eu olho para a cidade de Anchieta e vejo Herigitiba. Que trabalho bonito, gente. Que semente bonita que foi lançada lá em 93, né? E está crescendo, se perpetuando até hoje. Eu acho que as políticas públicas, né, são extremamente importantes. Assim como o Herigitiba nasceu lá em 1993, assim como eu comecei a fazer teatro, né, numa oficina, então a Thelma era gerente, né, de cultura aqui da cidade, e eu comecei a fazer oficina, iniciação do teatro, depois veio as outras oficinas, teve oficina de iluminação, aqui o estado também. de voz, em parceria com o município, né? Eu lembro que a Thelma trouxe pra cá, sim, né? foram várias que eu fiz, né, de dança, enfim, sempre gostei muito de fazer oficinas. E então essas políticas são importantes, não só para você ser artista ou não, independente disso, para você criar um público, né, que goste daquilo, né? Às vezes você faz uma oficina de teatro, mas você não quer ser ator, mas aquilo te transforma de uma forma que você, assim como transforma a Célia na timidez dela, né? Te transforma num ser humano melhor, sabe? Numa pessoa melhor, que vai lidar com os problemas de forma muito melhor. Então, você não está, assim, incentivando quando você coloca uma política, né? Você não está... não é apenas um setor. Você está trabalhando o geral de uma cidade, sabe? A comunidade inteira. Eu acho que... Cria uma rede de apoio para a sua cidade. Exatamente. Linda, né? E ancorada na arte. Porque a arte não é um lugar de competição. Isso. É um lugar de cooperação. De cooperação. Então, é uma rede de contato, de network, de apoio, de suporte, que ajuda muito a superar desafios pessoais, né? Seja na timidez, seja no relacionamento, Exato. seja no respeito, aprender que há tempo, né? Há tempo de falar, há tempo de ouvir. Isso se aprende muito no teatro, né, Thelma? Sim. Tempo de... os espaços que você habita, saber equilibrar esses espaços com a sua presença, a sua potência, né? Se descobrir também um protagonista da sua própria vida. Porque quando, Marcele, você diz, gente, eu sou atriz, eu consegui vencer minha atividade. Um empoderamento também, você né? se empoderou. Sim.
E esse empoderamento lá, que foi uma decisão sua, não é só o teatro, né? Que está oferecendo. Você tem oficina, mas foi uma decisão sua fazer. E foi uma decisão sua aplicar o que você aprendeu na sua vida. Essa decisão é sua, é mérito seu. Mas quando eu vejo quem você se tornou, quem você potencializou em você, fez uma faculdade de Direito, você foi reconhecida pela sua capacidade de defender as suas ideias, de fazer um TCC onde todo mundo já tremia nas bases e você tranquila, sendo inclusive inspiração para os seus outros colegas de turma. Isso traz muita felicidade ao meu coração. Gente, é assim, interessante, né? Essa parte da comunicação. Você utiliza a comunicação em tudo na sua vida. E profissionalmente, então, eu lembro a faculdade de comunicação, quando eu apresentava os meus trabalhos, eu não tinha aquela dificuldade que eu tinha lá atrás. Incrível. E várias vezes, eu trouxe um grupo de amigas aqui uma vez, Eria e Martier, fazer um trabalho aqui, porque elas ficaram encantadas. Mas o que você faz? Eu faço teatro. A professora Gilceia, que dava matéria e arte da comunicação, Linda, mulher. quando ela soube que eu fazia teatro, eu quero ir lá, porque eu conheço as meninas também, eu quero ver esse espaço e tal. No curso de Direito, a mesma coisa, porque você muda a forma de se relacionar com a outra pessoa. Cada um de nós tem um jeito, tem uma cultura diferente, um conhecimento diferente. E quando você sabe organizar isso dentro de você, e você está num ambiente acadêmico, profissional, gente, o teatro é um instrumento valiosíssimo para te ajudar nas questões práticas. Vou defender um trabalho, um TCC, fico tremendo? Não. Tem técnicas para isso, meu querido. Você pode dominar isso. Entendeu? Por dentro tá tremendo. Mas bota um sorriso no seu olhar, faz uma cara e vai, querido. Tem como, gente, organizar essas coisas. Eu lembro de uma peça que nós fizemos, a Comédia da Esposa Muda, que era muito potente, né? E, além de tudo, fora as pessoas que vêm trabalhar conosco, né? Essa peça, o diretor era o Amir Haddad. E eu lembro da gente nos ensaios, e uma vez eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda, porque essa personagem é tão potente e tem que trazer tanta coisa para ela. E eu olho para minha vivência e falo assim, eu não tenho essa vivência toda para trazer tudo isso. E aí eu lembro que lá no bate-papo, o Amir falou coisas assim extraordinárias, e ele falou assim, como é que é a sua casa, a sua família, seus amigos, quais as pessoas que você se relaciona, como que é isso, quais as histórias que elas têm e tudo mais. E aí a gente fez até uma roda e cada um contava alguma coisa, né? E aí quando ele foi tirando isso de mim, eu olhei pra mim e falei assim, gente, mas eu tenho essa mulher dentro de mim, assim, eu vou trazer essa Vesúvia. Porque minha mãe faz isso e isso, minha avó tem minha tia, tem minha irmã, tem as meninas aqui, eu vou pegar esse compilado e vou trazer. Ficou maravilhoso. E que potência que tinha aquele personagem. E aí é uma questão interessante, que essa questão das emoções. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre aquilo, sobre uma mulher que não tinha voz, que era oprimida em casa pelo marido, pelas relações, eu lembro que eu chegava em casa e eu ia colocando tanta coisa para fora ali, né, falando, trazendo tantas histórias e experiências. Eu chegava em casa, era um alívio, era uma sensação tão prazerosa as emoções estão reorganizadas. Cada grito que a Vesúvia dava, cada assim, afrontosa ela pra cima do Briguela, o marido dela, eu chegava em casa, nossa, tô reorganizada. É terapêutico. Terapêutico. O teatro é terapêutico, é isso mesmo. Sim. Ai, que lindo. É isso mesmo. E fora os temas que a gente trata. Gente, as nossas peças, elas são maravilhosas, elas têm um conteúdo atual, das coisas do cotidiano. Porque a gente trabalha aquilo que nos atravessa. E a gente trabalha pesquisando, a gente constrói. Isso. Constrói com as memórias, com as Isso mesmo. histórias. E olha o que você trouxe para nós, Wélida, olha que coisa linda. Ela trouxe assim a insegurança, né? Porque uma atriz, ela vai se construindo. Não tem nada pronto. A gente vai se construindo. E ao se construir, a gente vai se agigantando.
Isso tudo já está em nós, às vezes a gente não sabe onde pegar. Olha o que a Marcele trouxe de lindo para nós. Ela disse, gente, eu acho que eu não tenho isso em mim, porque eu não tenho essa vivência dessa mulher que passou tanto tempo sem falar. E aí o Amir, a sensibilidade do diretor. Olha que coisa linda, o diretor é aquela pessoa que ajuda você a encontrar os caminhos que você já percorreu, mas que às vezes você não sabe como retornar lá, como usar aquela ferramenta para você alcançar aquilo que você quer. E aí ele diz, e a sua família, as mulheres da sua família, as histórias da sua família. E aí você olha e diz, realmente isso está dentro de mim, Sim. não é? E se são ancestrais seus, se são familiares seus, isso já está na sua memória, porque você tem. Exato. Olha que coisa incrível. Incrível, aquela oficina, não foi uma oficina, foi a residência, Foi né? uma residência. Foi potente. A gente começar a falar agora um pouquinho dessa... Foi uma virada, né? Os primeiros prêmios aí que o Herigitiba já... Aí, para trilhar esse caminho de começar a sair desse grupo amador, né? De adolescentes, e começar, então, a surgir um caminho aí para o profissional, que somos hoje. Então, como que foi, assim... E que aí vem desse ponto aí de incentivo de políticas públicas, né? Que são os prêmios, né? De editais. Só assim. Por enquanto. Primeiro, eu acho que essa virada ela começou num primeiro prêmio expressivo, um prêmio nacional que o grupo recebeu. Foi um projeto, quando começou os editais, né? Essa abrangência de editais. Então, foi um projeto que a gente fez para a Funarte, né, da Fundação Nacional de Arte, Ministério da Cultura, um prêmio Miriam Muniz. Aí nós montamos ali o Moço que Casou com Mulher Brava. O grupo estava naquela época, estava fazendo 15 anos. Foi uma virada em vários sentidos. Os prêmios já existiam, né, Já Thelma? existiam, mas a gente nunca acessava, participou, né? Então, a partir daí, a gente A acessou. gente foi alcançando essa maturidade. E também foi uma época, assim, nesses 15 anos, o grupo também houve uma mudança na própria logomarca do grupo. A primeira foi o Frank, Que né? a primeira logomarca foi a Érica. Né, Diniz, irmã da Sara, que criou, que era um carimbinho, um rostinho, um carimbo, né? E a gente utilizava essa marca, mas quando a gente chegou nesses 15 anos, parecia que estava tendo um amadurecimento também, e aquilo já não conversava mais com a gente, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de uma nova identidade, não mudar o nome do grupo, mas uma nova identidade que trouxesse Falasse assim, essas marcas, esses amadurecimentos, né? E Aí veio a conchinha. Veio a concha, que é a concha que a gente tem na nossa região, alguns elementos indígenas. Que Herigitiba significa, né, lugar de muitas conchas, então faz todo o Exatamente. sentido Então, a ligação. gente teve essa mudança, esse primeiro prêmio, né, que foi o primeiro edital que a gente acessou, né, de cunho nacional. A gente montou esse espetáculo e aí no ano seguinte a gente ganhou um edital do Estado para circular no Estado do Espírito Santo com esse espetáculo, né? E a gente não parou mais, né? A gente começou a seguir esse caminho de acessar os editais, né? Concorrer nacionalmente, concorrer no Estado, né? E foi através daí que a gente também começou a desenvolver residências artísticas, convidar pessoas com conhecimentos específicos, né? Com expertise em alguma área do teatro, algum segmento, alguma área artística, né? Para trazer para a gente esse conhecimento. E o grupo começou a fazer um trabalho de pesquisa, né? Dentro de segmentos do teatro, né? Então foi uma... Eu sempre adiciono mais alguma impressão a respeito dessa virada, Thelma, que, se me permite, que a gente já fazia um trabalho muito bom. O que é um trabalho bom? É um trabalho em que você coloca amor, atenção, cuidado, cuida de cada detalhe. A Thelma já era uma diretora profissional,
já fazia produção, porque a Thelma era uma diretora e precisava de alguém para produzir. E não conseguia, ela tem uma exigência com o trabalho muito grande, e ela não conseguia uma pessoa que estivesse na altura dessa exigência. Ela disse, meu Deus, eu vou ter que fazer as produções também. E começou a se envolver com a produção, porque ela é muito detalhista. Fazer produção e fazer direção é bastante Não dá, né? É muito puxado, né? E aí foi que ela pensou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as produções. Ok, como é que funciona essa virada? Quando as pessoas falam que essa virada foi, quando a gente mesmo cita que essa virada foi através de prêmios de incentivo, quando aconteceu o primeiro prêmio foi incrível, porque é grupo do interior. O que significa isso? Pouco acesso à efervescência da capital. O que tem na capital? Tem profissionais, tem cursos, certo? Então, nós tínhamos aqui profissional de teatro, Thelma. Quem mais aqui na região? Só Thelma. Então, ela tinha que dirigir e ela tinha que atuar como produtora. Ainda fazia divulgação, ainda cuidava de todos os detalhes. Ok. Então, a gente está distante da capital, não consegue acessar o custo. Nós não tínhamos recurso para trazer uma pessoa lá de Vitória para vir para cá, para estar aqui. Então, a gente tem que fazer o que a gente tem. Ok, nosso trabalho era bem feito, era primoroso, era cuidadoso, mas nós estaríamos sempre fazendo esse tipo de trabalho, sem você conseguir novas habilidades. E é nesse particular que a política pública, que os incentivos, as leis de fomento, que os recursos do Estado são fundamentais para a virada. Para a virada, que é o quê? A gente teve condição de contratar um profissional, que pro moço que casou com Mulher Braba, veio o Renato Saldino, lá do estado. Veio de lá para cá, para conversar conosco, contextualizar sobre essa história, conversar conosco sobre técnicas e ampliar o nosso olhar. E aí a gente teve figurino, que luxo, né? A gente tinha uma pessoa para fazer figurino. Para criar, né? Para criação, né? É diferente de você pensar alguma coisa e procurar uma costureira e chegar lá e... outra coisa. Quando você tem um você figurinista, começa a ter quando você figurino, tem uma pessoa que é dessa área, pensar né? cenografia, um outro coisa olhar, chique. Né? Eu acho que isso vai agregando, né? Vai trazendo... Vai te dando um status diferente. Acho que é isso. Depois disso, e muito importante, porque é um marco para nós, porque o Miriam Muniz, um grupo que não tem muito acesso a ferramentas da capital, tem que lidar só com os seus próprios instrumentos, não é? Que é assim, são bons, mas vamos combinar que depois a gente consegue acessar outras coisas. Hoje a gente tem figurinista, hoje a gente tem cenógrafo, hoje a gente pensa em trilha sonora, a gente pode contratar essas pessoas para ajudar a agregar valor ao nosso trabalho. Antes, éramos nós que fazíamos absolutamente tudo. Então, era a nossa visão de mundo, Quando você acessa esse recurso, competindo, eu digo competindo porque Miriam Muniz é nacional. Você está buscando esse recurso junto com vários grupos de toda parte do país. E você consegue esse acesso, a gente se sente como você se sentiu. A gente consegue! E aí você se empodera, você começa a acreditar que você é capaz, que o seu trabalho é bom, não é? Porque outra pessoa que não você viu, que aqui o Heriguitiba os familiares iam nos ver, os amigos iam nos ver, todos aplaudiam, mas são os nossos amigos, são os nossos familiares. Mas quando uma pessoa que nunca nos viu
não é? Nunca. Uhum. Quem é o Herigitiba no meio de zilhões de projetos do Brasil? Hein? Não é meu pai que está vendo, a minha mãe, a minha avó, meu vizinho. Então, quando a gente consegue emocionar ou então tocar uma pessoa que não nos conhece e está vendo zilhões de projetos ali, pega um e diz, espera aí, a gente se sente distinto. É aquela estrela que brilhou, a gente diz, estrela de Belém, vou seguir essa estrela, vai dar em algum lugar. Isso nos empoderou para a gente fazer os outros editais daqui do estado. E foi o edital de residência artística que um grupo acessou no estado. Foi o primeiro edital do estado. Olha a importância dessa política pública, gente. Não era um edital para fazer apenas uma peça de teatro. Ela nos dava a oportunidade da gente trazer um profissional de uma expertise específica. Nós poderíamos ter trazido o Renato Saldino de novo. Sim, ele é muito querido, tem bastante conhecimento e as trocas foram formidáveis. O que ele deixou conosco foi formidável. Mas a oportunidade de você conhecer outras coisas que até os companheiros de grupos daqui ainda não conhecem. Isso talvez, e aí isso para mim é muito significativo, viu, Wélida? Eu quero aprender novas habilidades. Porque aprendendo novas habilidades, eu também vou poder fazer o trabalho que eu gosto de fazer, mas com novos olhares e oferecendo às pessoas novas estéticas, sensibilizando a pessoa por outros lugares que não o lugar onde todo mundo está martelando. Isso foi muito bacana. E isso sempre foi, esse jeito de olhar sempre foi algo que estava na raiz do Herigitiba. Porque Thelma, quando trouxe as oficinas, ela nunca ficou com um só tipo de linguagem. Eu, quando vejo as matérias, eu vejo as fotos, eu vejo isso. Passeava por tudo quanto é linguagem de teatro. E o grupo tem essa disposição, né, de estar estudando novas linguagens, né? A gente recebeu São aqui. doidos. Lista para mim qual foi os diretores e começou com a Miradade, né? Foi o primeiro. O amigo, ele já tinha vindo em 97, dirigiu um alto, né? Uhum. A base do. Mas a primeira residência foi com ele. Foi. A gente fez uma residência com o Abi, foi em 2009. Sim. Foi minha primeira residência também. Isso. E aí eu comecei no grupo. Foi, você estava ali com aquele chapéuzinho. Foi em 2009 com a Miradade, 2008 na verdade, né, com fazendo um trabalho lá com as esquetes, né, Viva Brasília, e aí entrou eu e a Jace. Em 2009 a gente fez uma residência com a Abi, em 2010 a gente fez uma residência. Gente, eu reestreiei no teatro, não estreiei não, mas comecei com grande responsabilidade já com a Miradade como diretor, um nome aí de muita importância no teatro de rua, e aí resultou na peça, né, a comédia da Esposa Muda, que falava mais que pobre na chuva, nome pequeno. Logo depois veio a Fabiana. Aí em 2010 nós fizemos uma residência com a Fabiana de Melo Souza, que foi sobre os processos criativos do Teatro Soleil. Sim. A Fabiana era da companhia francesa, né? Teatro Soleil. Estava retornando ao Brasil depois de 10 anos. É, uma artista integrante, carioca. né? Ela, Sim. né? Eu só vou chegar seu microfone mais pra cá. E aí a gente convidou a Fabiana, fizemos uma residência sobre o que o trabalho, esse processo que o Teatro Soleil ele desenvolve é num teatro artesanal, né? Então a gente trabalhou essas dinâmicas. Ela também trouxe para a gente a proposta de um treinamento com as máscaras balinesas, né? E aí resultou no espetáculo Partituras, né? Que foi com o uso dessas máscaras balinesas.
foram confeccionadas lá em Bali, na Indonésia. Depois, em 2011, nós fizemos uma residência artística com a Anne Walter, que foi um trabalho sobre uma pesquisa sobre a linguagem de manipulação de objetos. Olha como é que a gente pulou de máscaras, Máscaras balinesas. objetos, teatro de rua. Depois a gente visita a Fabiana para conhecer o processo de criação. Depois a gente pula para a manipulação a manipulação de objetos. inusitados, né? Isso, a gente montou então o espetáculo Sonhos, né? Lindo. Universo infantil, né? Isso, exatamente. Aí, isso foi em 2011, 2012, a gente fez uma pesquisa, nós convidamos o Miguel Velhinho para fazer uma residência com a gente aqui Teatro de sobre a animação. manipulação direta de bonecos no teatro de bonecos para adultos, o que resultou também na montagem do espetáculo adulto de bonecos, o que é suficiente, Uhum. né? Lindo. Isso, Lindo. 2012, 2013 e 2014. Poético, né? A gente fez uma residência artística com o Edinaldo Freire, que é da Delícia de pessoa. Fraternal Companhia de Artes e Malas Artes. Uhum. E aí a pesquisa foi sobre o teatro popular, né? É a comédia, né? A comédia popular. né? E que resultou na montagem do espetáculo Comédia da Panela. Uhum. Né? E esses foram todos os projetos que a gente acessou de residências artísticas, de um edital específico de residência artística do Estado do Espírito Santo. Aí acabou os editais de residência artística. Não tiveram mais. Não tinha né? mais essa linha. Mudou as linhas de editais, De então não fomento. tinham essa Tinha mais a linha para categoria, né, de residência artística. Mas nós continuamos a fazer projetos para editais de montagem utilizando o intercâmbio, Uhum. trazendo Com as outros características de diretores, residência, né, né? com essas através de características. pesquisa, né? Porque aí a gente descobriu isso. Vamos trabalhar essas pesquisas de linguagens diferentes, né? A gente apaixonou, Então, né? a Porque gente são começou ferramentas que deixam aqui conhecimento, Sim. Sim. que aumentam, ampliam a rede de contato, cria novas ferramentas para o trabalho do ator, né? Empodera a gente em outras técnicas que a gente pode usar nos outros trabalhos que a gente vai fazendo, sensibiliza o olhar, a gente faz uma formação de plateia linda, porque a gente faz uma oferece... formação de ator, né? Porque o ator, ele participa dessas residências, esses intercâmbios com esses diretores que têm esses conhecimentos específicos, né, em determinadas áreas, vai amadurecendo esse ator, vai fazendo com que ele tenha um conhecimento amplo, né, Dá mais do ferramentas para teatro, trabalho, Então, né? assim, é como se fosse uma escola, onde você vai recebendo conhecimentos, né, de áreas distintas, diferentes, né? Isso é uma grande Vai formação. aprimorando, né? E isso, assim, sem você precisar sair daqui da sua cidade e ir para um grande centro para você estudar sobre manipulação de objetos, ou para você estudar sobre manipulação direta, ou teatro de sombras, ou máscaras inteiras expressivas, ou seja lá o que você queira estudar. Você está na sua própria cidade, né? E essas pessoas vêm para cá, para o interior do estado, né? Para trabalhar com a gente aqui, né? Conhecer a nossa cidade, nossas raízes. Nós estamos né? falando também das pessoas que a gente traz de fora do estado, mas sem desmerecer os profissionais Sim. com quem nós Que trabalhamos a gente aqui no tem estado. direção Sim. aqui de várias Né? pessoas Porque aqui do logo, estado, logo né? que acaba de residência, começa a montagem de uma viagem no tempo com a Nieve Matos, que é aqui do Isso. estado também. Uma Não é Que isso? também foi um também. trabalho de pesquisa, porque foi um momento onde a gente levou para a sala de ensaio, a gente levou para um estudo nosso uma questão que estava acontecendo no Brasil, que foi uma grande crise hídrica,
né? E nos afetou muito na região. 2014, né? Entre 2014 e 2015, mais especificamente 2014, que afetou o nosso estado, como afetou São Paulo e outros Sim. grandes centros, e a gente então resolveu pegar essa temática para a gente conversar a respeito disso, né? O que o teatro pode contribuir, o que nós, Grupo de Teatro Iriti, podemos contribuir para falar dessa temática, né? Para falar sobre uma questão que é importante e que precisa, né, de ser acessado, que precisa, né? E foi aí que a gente convidou Sensibilizar as pessoas para a preservação, a Nieve para fazer os aspectos da esse trabalho preservação, com a né? gente, né? E da importância da água, né? Exatamente. Então, o Herigitiba a gente transita entre várias estéticas, né? Do teatro de rua, a autos, a várias formas de fazer teatral, né? Se apropriando dessas técnicas, dessas pessoas que contribuem com a nossa formação, né? Então, é uma companhia de teatro que tem um diferencial, que tem um comportamento diferente de outros colegas de trabalho que a gente conhece, que estão por aqui, onde segue um caminho, né? Porque eles se encontram dentro daquele caminho, seja teatro de rua, ou vão trabalhar só a comédia, ou vão trabalhar só determinadas questões, né? E a gente tem esse grande leque, né, de conhecimentos e de técnicas que A gente vem está aberto para conhecer, para né? todos os conhecimentos, né? Depois da Nieve vem o Edson também, com teatro de rua, com máscara, que é o rei de quase tudo. Também uma outra linguagem. Tem uma pegada de brincantes, Isso, né? uma outra brincadeira. Que também é daqui do estado. Então Também a gente. Tem brincante, é circo-teatro, né? Então a gente continuou ser aí alegre, com estudo também, divertido. que também é uma peça que fala muito sobre né, o cuidado com o meio ambiente, a reciclagem, e também é baseado num livro, né, que a gente trata. É o consumismo, né? É o consumismo. Essa situação de um ser que não fica satisfeito com nada, está insatisfeito com tudo e precisa estar consumindo cada vez mais. É também uma peça que aborda questões sociais, né? Essa estratificação entre quem manda, essas relações de poder. Sim. E é legal porque você fala sobre compartilhar, né? Compartilhar ideias, compartilhar coisas, sentimentos, né? Então é um espetáculo que traz essa temática. E tanto Uma Viagem no Tempo como O Rei de Quase Tudo foram sucessos que apresentamos assim mais de 50 vezes, né? O Rei já ultrapassou isso aí. O Rei até hoje, né? O Rei está em cartaz. Até hoje. Aliás, todos, né? Estão, sobre né? isso, né? Porque muitas companhias não conseguem manter os espetáculos em repertório, né? A gente tem uma dinâmica interessante, que os espetáculos que a gente monta, eles estão aí para ficar. Só em alguns casos, né, que a gente acaba tirando do repertório, porque pessoas se afastaram, foram morar em outros estados, tem casos também de pessoas que faleceram, dificuldade de você substituir elenco, porque são pessoas que passaram, atrizes, atores que passaram por determinado treinamento dentro de uma técnica. Então não é simplesmente chamar uma outra pessoa para substituí-los, né? E às vezes também não dá. São criações tão únicas, tão originais, que você não consegue, eu pelo menos, né, assim como produtor, como diretor do grupo, eu olho e vejo uma dificuldade de fazer algumas substituições, porque são criações que você olha e diz, poxa, como você vai ver isso num outro ator fazendo, né? Que são únicos, né? Que é o caso da Rose, né? A Rose, gente, às nossa, vezes, bêbada Rose. A gente tira de repertório por essas dificuldades, né? Então a gente tem espetáculos que a gente montou aí, como Sonhos, que a montagem é de 2011 na verdade, né? E que a gente continua fazendo, não com tanta frequência, mas a gente continua fazendo, né?
Então a gente hoje está com 6 espetáculos em repertório, né? Então isso isso Não é é muito qualquer bom, né? companhia que consegue, né? Isso é muito E- bom, da gente ter essa dinâmica, né, de poder. E quando a gente faz as mostras, é o momento, é a oportunidade onde a gente traz vários espetáculos do repertório do grupo e outros convidados também, né? Para apresentar, para aquecer, né? E apresentar, né? Esses espetáculos. Seguindo a lista, depois do Rei de Quase Tudo, veio Mafalda? Foi Mafalda? Não, foi Janela. Foi Janela. Nossa, esqueci de Janelas. Pulei Janelas com a Tish Viana, que é aí uma especialista em máscaras, né? No Brasil. E ela montou uma linguagem que poucas pessoas têm no Brasil, assim, que, né, que são as De máscaras grupos, de né? grupos, né, que Que são as trabalham máscaras essas inteiras. Como que é o nome inteiro? São Máscaras máscaras inteiras inteiras. expressivas humanizadas. Nossa, nome enorme. Né? Por isso que eu não Palavrão, né? decoro. Então É bom que se diga que não é uma técnica daqui do Brasil, é uma técnica alemã, de um grupo alemão. Uhum. Eu agora não me recordo o nome, mas... Family Floss. Family Floss, que maravilha. Que Cabeça boa, memória, que não memória é? boa. Devia estar no palco, meu Deus. Gravar texto. Aonde eu tô, tá bom, tá? Né? Então, é uma técnica desenvolvida por um grupo alemão, o Family Floss, que foi conhecido, teve contato com um rapaz do Rio Grande do Sul, que foi o Fábio Coelho, quando ele, eu acho que esteve na Europa, né? Que o Fábio estava estudando máscaras da comédia dell'arte lá e na Itália. Ele também é um apaixonado, mascareiro, apaixonado por fazer máscara, né? Então ele queria aprender a fazer as máscaras. Berço, vamos lá para a Itália. E saiu do Rio Grande do Sul, deu um pulo lá. Ele faz parte de um grupo de teatro no Rio Grande do Sul. Deu um pulo lá, ficou conhecendo, apaixonou, né? E disse assim, tô querendo fazer essas máscaras. Eles têm lá no Rio Grande do Sul, eles têm o território da máscara, né? Eles têm um evento. É de encontro, né? De diretores, pessoas que trabalham dentro dessa área, né? Dessa linha, De pesquisadores, né? de Para máscaras. máscaras. E ele trouxe o Family Floss para o Rio Grande do Sul para dar uma oficina de máscaras, tanto para fazer as máscaras quanto para usar. Porque é outra linguagem, cada máscara tem uma linguagem completamente, tem códigos diferentes. As máscaras são muitas E aí são essas né? máscaras gigantes. Gigantes por quê? Porque você veste como se fosse um capacete, então tem que ser maior que a sua cabeça. E é uma máscara inteira, ela não tem só essa parte da frente, né? Tem atrás, do Máscara lado, tem... inteira. E não tem fala, né? Essa dramaturgia Não tem silenciosa. Fácil decorar o texto. Não tem fala. A gente não consegue quase ver nada, né? Não consegue ver nada. Então, Realmente um capacete dentro da cabeça. Não dá pra ver. caixa de E ressonância. Se você respira, você ouve. que aprender Seu a coração que respirar bate de mais novo. forte, você ouve o seu batimento Fico cardíaco. admirada de vocês conseguirem. Isso porque é com Tish Viana. É uma mulher que tem um respeito e um conhecimento enorme pelas máscaras. E uma mulher que não vai fazer o trabalho sem conhecer. Então, pesquisa a máscara e uma pessoa, um ser humano que tem um carinho enorme pelas outras pessoas. Então, ela vem para cá para trabalhar conosco, vai nos conhecer, explica para a gente o processo, tudo dela é explicado, né? Explica pra gente o processo para não pegar ninguém desprevenido, não deixar ninguém entrar em pânico, né? E ficar usando capacete. É uma linguagem que ela também não conhecia. E aí veio trabalhar conosco o Fábio, né? E o Alessandro. O Fábio, que é um mascareiro, assim como Thelma também é mascareira, também é apaixonada por máscara. Daí a gente se enfiar dentro do universo das máscaras, né? A gente tem o Fábio,
aqui como suporte para criar essas máscaras. A gente tem o Alexandre, né, como suporte para trabalhar o corpo da máscara, que é o uso que o ator vai fazer da máscara, quais são esses códigos. E a gente tem a Tish para fazer a direção e toda a pesquisa desse universo da máscara, que também é novo para ela, era novo para ela na época, né? Então a gente se sente seguro para trabalhar com esse tipo de pesquisa, que é bem desafiador, né? Muito desafiador. Muito desafiador. É o que eu digo. E aí você tem essas lindas atrizes que são doidas o suficiente, né, para aceitar esse grande desafio. Porque a pesquisa é sempre um novo lugar de aprendizado, onde você tem algumas ferramentas que você pode utilizar como ator, mas você começa tudo. Quantas vezes eu ouvi o Hélida dizendo que tudo aquilo que ela aprendeu a te jogou Por né? terra. Por terra. Por terra. Todas as certezas do teatro ela derrubou para criar novas. Novas. E tá derrubando de novo, porque a gente tá com nova montagem com ela. É isso que é legal, né? É, Não é uma coisa sim. fechada. Não. Não. Você tá sempre aberto para novos conhecimentos, novas possibilidades, novas formas de fazer. Quando Sim. você acha que já sabe, já sei aprende tudo. mais alguma coisa. Não, aprende mais. Vem Sim. alguém e derruba o seu castelinho. Sim. A gente gosta de. Se a gente tá com montagem novamente com a Tish, porque a gente gostou do desafio, Isso. gostou. Porque Ou somos doidas, né? as duas coisas, porque a gente tem o suporte da Thelma, então a gente pode ir com certeza, Sim. com tranquilidade, para uma sala, para se concentrar no trabalho de criar, porque a Thelma provê toda a área de produção. Né? A Tish trouxe essa reflexão quando ela falou da importância de ter essa produção, de ter esse esmero, essa pessoa que busca as condições, de dar condição para o fazer teatral, para a criação. Porque sem isso a gente não podia estar lá com confiança, com tranquilidade. Sim. Né? A gente está imerso, jogado naquele espaço, mas seguro. Por que a gente está seguro? Porque tem uma produção, porque tem outros profissionais ao redor, porque agora a gente pode acessar um profissional para fazer a luz, um profissional para criar figurino, porque antes era a gente que fazia, a gente sentava para criar. E aí a gente pode se dedicar à criação da nossa peça de teatro, à pesquisa dessa linguagem, reaprendendo tudo, reaprendendo a andar, reaprendendo a respirar. Andar não porque a gente não saiba, é porque o ouvinte precisa saber que o ator, ele anda como todas as outras pessoas? Não. O andar cênico é diferente. Você precisa ter consciência, né, da distribuição do seu peso corporal, da sua pisada, como é que é aquela coisa do equilíbrio, né? De transferência de peso. Né? Para você estar atuando, por exemplo, nessa peça onde você atua, quando você anda com o seu personagem que estava na esbórnia, né? E você está ali como diz, desequilibrando, você não pode cair. Não é? Mas tem que ser tão crível que a pessoa olha e diz assim, eu acho que a Wélida bebeu, coitada. Entrou bêbada aqui na peça. Porque é tão crível, porque você está treinando O desequilíbrio. para equilibrar. E aí, quem nos ensinou isso? Tish, que faz os exercícios com a gente de passar o peso, né, para outra perna e só abandonar quando você está seguro na outra perna. Então, a gente aprende a andar. A gente tem que aprender a respirar, porque a gente está usando máscara de novo. E outro tipo de máscara, outro tipo. Né, nessa peça, agora a gente volta. Janela a gente estava com a máscara interexpressiva, isso, agora humanizada. E é humanizada porque ela tem cara de pessoa, né? Sim.
E agora volta para as máscaras de baile, né? Que a gente trabalhou com fez lá em Fabiana. 2011. Com os Máscaras códigos da 2010, máscara de né? baile na época. 2010, E perdão. que são máscaras de madeira, né? É, Então outro outra tipo. pegada, é outra coisa. Sim. E hoje a gente está trabalhando numa outra pegada Sim. também. A mesma máscara, Uhum. com códigos diferentes, né? Trazendo ela para o Brasil, trazendo ela para a rua. Sim. Né? Que é Com- novamente um trabalho de com gestos rua, né? mais Ou de expressivos. espaços. Isso é para rua, mas é para espaços abertos, né? Espaços Espaços abertos, né? Porque a gente tem um problema, né? Que no estado, eu acho que deve ser do Brasil, que a gente tem poucos espaços hoje no Brasil. Um problema de Brasil. A gente não precisa tem ter, estrutura para receber, né? Só voltar aqui Quando rapidinho, tem a que estrutura, entre não tá entre funcionando. Janelas e um novo espetáculo temos Mafalda. Cadê Mafalda? Que é o espetáculo de bonecos, também com máscara, só para não esquecer, né? No Querido espetáculo, Márcio. não falar do de Márcio sombras Nascimento. também, Com teatro de sombras, para não esquecer de falar do Márcio Nascimento, aquele não amor poderíamos esquecer de pessoa, aquele falar. diretor Nós maravilhoso. pulamos por causa da máscara, né? Mas Máscara. no Mafalda a gente também trabalhou com máscara, Mas a gente está lá vindo vários. de uma dinâmica muito louca, que Sim. é um espetáculo que geralmente não é assim que a gente faz, né? Porque a gente tem 31 anos agora de grupo, mas não é uma montagem por ano, não é Sim. isso, né? Tem mais de 30 espetáculos, né, montados, mas a gente geralmente monta o espetáculo e dá um tempo, né? Mas aconteceu da gente estar montando assim em seguida, né? Então a gente fez Janelas, fez Cadê Mafalda e agora estamos de novo num novo espetáculo, né? Pode falar o nome, Thelma? Ainda não. Ainda não pode falar o nome, não pode falar o nome. Mas não perca, tá, gente? Vai Mas estrear estreia em agora, breve. vai estrear em breve o novo espetáculo Máscaras Balinesas para espaços A gente alternativos, sabe que é rua. uma fábula contemporânea. É uma fábula contemporânea. Isso a gente sabe, né? E vai ser bem bacana. E aí, a gente estava num ponto que eu queria conversar um pouquinho, que é sobre os nossos espaços. O Heriguitiba hoje é uma exceção, a gente tem um espaço, uma sede própria, que também foi uma loucura da Thelma, se ela quiser também falar um pouquinho sobre isso, é mais uma loucura dela. E também porque falar no geral também, né, que no Brasil hoje, estado, né, principalmente a nossa realidade aqui é estado, mas eu vejo que também conversando com outras pessoas que é uma questão Brasil, né, que poucos espaços hoje é difícil acesso quando se tem uma estrutura ou espaços que não têm estrutura, né? Então, o Heriguitiba hoje, vou falar que é abençoado, porque a gente tem uma sede, a gente tem onde ensaiar, a gente tem onde apresentar, mas não é uma realidade de muitos grupos. Então, é um ponto também que a gente tem que, né, focar e conversar também para ter esse conhecimento e também para a valorização do nosso próprio espaço, né? De falar sobre o que a gente tem. Começa, se você quiser falar sobre o início aí do... A gente sabe, né, que é um desejo, né, dos grupos, das companhias, ter o seu próprio espaço, né? E às vezes isso é uma coisa mais rara no Brasil, né? Você vê isso não com tanta frequência. Uhum. E às vezes quando você vê companhias que têm uma sede, é sede alugada, né? As pessoas alugam um espaço para se tornar a sua sede. Agora, a sede própria, de você ter um espaço, isso é realmente mais raro, né? E o que acontece é que como o Heriguitiba foi se profissionalizando, foi mantendo espetáculos em repertório e foi tendo uma dinâmica de encontros, de atividades constante, foi surgindo essa necessidade de se ter realmente um local onde a gente pudesse ter essa tranquilidade da gente ensaiar, fechar o espaço, guardar as coisas ali, né, sem você ter dependência de conseguir isso, às vezes no setor público, de você pedir um lugar emprestado, você não pode deixar suas coisas ali, você tem que estar sujeito aos horários que são permitidos, né? E às vezes até por questões políticas mesmo, de você às vezes conseguir acessar e em outros momentos não conseguir ter acesso a espaços. Então,
O grupo ele foi tendo uma maturidade, ele foi tendo um trabalho profissional e essa necessidade ela ficou eminente, precisava ter um espaço, né? Então eu tomei essa iniciativa, né, Uma loucura. de pegar assim, de construir essa sede, né? Então não foi uma coisa assim, não foi uma coisa fácil, foi uma coisa planejada, né? E uma dívida que eu assumi pessoal, né? Durante algum tempo, durante alguns anos, para poder tornar realidade esse espaço, né? E quando eu pensei nisso, eu não pensei realmente em ser um espaço aberto para o público, né? Eu falei, vou construir um espaço, um salão grande, uma área grande, onde a gente possa ensaiar, guardar nossos equipamentos, nossos materiais, nosso cenário. Não, mas a gente começou a abrir para ensaios abertos, e pela cidade de Anchieta não ter ainda um teatro municipal, esse espaço começou a se tornar conhecido, né? E a gente começou a dar melhor, equipá-lo, né? Para poder receber esse público e para poder realizar as apresentações. Tanto que a gente estreava os nossos espetáculos no teatro mais próximo da gente, que é Rio Novo do Sul. Quantos espetáculos a gente estreou lá? Mas aí a gente ia 2 dias antes para a gente poder montar, para fazer ensaio geral lá no teatro, né? E a gente não tinha esse Acho espaço. que foi a né? partir de uma viagem no tempo que a gente começou a estrear aqui no nosso espaço. Foi. Até a Comédia da Panela a gente ainda estreou lá em Rio Novo. E aí depois a gente começou a estrear aqui. A gente viu que era lá já estava ficando, né, mais precário também o equipamento. E aí a gente começou a pensar em equipar o nosso próprio espaço. Hoje nós temos um espaço equipado, a gente não só realiza os nossos espetáculos, como a gente realiza a mostra, como a gente recebe grupos que vêm em circulação aqui, já recebemos grupo de fora do estado também. Então hoje a gente tem um espaço que cresceu, que se tornou um teatro mesmo, né? Com todos os equipamentos. E isso é uma coisa assim que é um sonho mesmo dos grupos terem, né? Sim. A gente tem, ao final de um espetáculo, a gente tem figurino, cenário, adereços, né? E a gente precisa desse espaço para guardar. Daí a necessidade que os grupos têm não só de um espaço para o fazer do teatro, né? Para a criação, espaço da criação, onde você às vezes tem que deixar um cenário, como a gente está fazendo agora, né? A gente ensaia, já tem alguns elementos já cenográficos já no espaço, né? A gente termina e sai e deixa tudo pronto para voltar para o ensaio depois. E antes não era assim. Antes a gente ficava ali onde era o ginásio de esportes, né? A gente tinha uma sala que foi cedida, né? Tinha sala para música, sala para outras atividades que estavam acontecendo no município. Quando terminava, a gente tinha esse espaço para fazer as coisas, mas não tinha espaço ali por causa de eco, por causa não era um lugar específico para isso, né? Quando nós fizemos na Casa da Cultura, a mesma coisa. A Casa da Cultura nos foi cedida para uso no final de semana, né? Foi no sábado, a gente ia para lá, montava tudo, enchia o carro da Thelma, montava toda a estrutura, fazia um ensaio e à noite desmontava tudo, trazia para casa. Então a necessidade a ter um espaço é rico, é uma bênção, digamos assim, né? Porque você pode tanto guardar teu material de ensaio e voltar no outro dia, teu material tá ali, quanto você pode fazer teu espetáculo e depois guardar todo o figurino, todo o cenário, como a gente tem hoje aqui. Hoje a gente tem essa possibilidade de faz o ensaio, fecha a porta e volta no outro dia. Foi até o que o Edson Nascimento falou no nosso documentário, né? Eu vou para Anchieta, eu tenho um espaço já preparado, tenho uma produção que já foi criada para poder estar recebendo o diretor,
para ele poder fazer o trabalho. Olha que bacana. E esse espaço, ele surgiu, como a Thelma disse, para que a gente tivesse um espaço para a criação cênica, e depois a gente foi vendo a necessidade de estar convidando algumas pessoas. Eu vou. Aqui é tudo, é gravado, mas eu vou fazer um resgate ali, tá? Pode continuar, Sara, falando que eu vou fazer um resgate ali, porque tem duas mascotes aqui do grupo. Pode continuar, Sara. Pode vir, Sara. É aqui. E elas estavam ali andando Em cima dos computadores, da mesa. E elas queriam participar do podcast, que é a mascote aqui do grupo. Há de se dizer que quando a gente começou a fazer os ensaios aqui, o ensaio de O Que É Suficiente com Miguel Velhinho foi com a presença das gatinhas dentro da sala de ensaio, né? Sim. Era muito riqueza. Mas assim, ter esse espaço te dá essa tranquilidade para a criação cênica. E também depois para você poder fazer a guarda dos seus espetáculos, principalmente os nossos que estão em repertório ainda, né? Então a gente precisa mantê-los aqui, né? Sim. E hoje, assim, uma estrutura que a gente tem, né? Que a gente, graças aos trabalhos, né? Que a gente fez também, né? E também a força que a Thelma teve de reinventar formas, inventar e reinventar formas. A gente conseguiu equipar esse, porque não é apenas um prédio, né? Hoje é equipado para refletores de iluminação, com sonorização, com Mesa de som. é isso, onde ar-condicionado, tem aí o lugar para a plateia sentar, para assistir, né? Porque Tem o mezanino. tem o pra mezanino, parte técnica. agora temos uma parte atrás. Conseguimos fazer o mezanino para Sim. guarda de material. Sim, cenografia. então é um espaço equipado, o que eu falei antes, né? São raríssimos os espaços, né? E mesmo o teatro no Espírito Santo está complicado. A gente que faz circulação, a gente sabe como que tá o acesso a esses lugares estão precários. Que a gente fica também... eu acho que o investimento em cultura, né, e nesses espaços são muito importantes, mas a gente precisa que a população, que a comunidade abrace isso e mostre a gestão, a quem está lá por direito, de preservar esses lugares, né? Sim. De cuidar desses lugares. Fazer a manutenção Então- do seu material. Então, Nós visitamos durante... Muito apropriado, né, a sua fala. Nós visitamos durante a nossa circulação numa série teatros que estavam... a estrutura física bacana, mas a parte elétrica é bastante precária, né? Inclusive, alguns lugares a mesa de som não funcionava, né? Não só... você viu o material lá, tinha 2 racks, 4 racks e só um funcionando, Sim. né? Isso dificulta você habitar esse espaço com espetáculos de teatro, né? Você chega lá, você diz, não, tá bacana, tem os refletores, tem 36 refletores, tem uma mesa de som, tem uma mesa... Quando você vai botar para funcionar, você descobre que está sim, então fica precário. esse alerta quem está escutando, né? A comunidade, o povo, né? Tem essa função de cobrar, de exigir aquilo que é seu por direito. Não apenas nós, que já fazemos como artistas, né? Mas O direito à fruição, sim, né? todo... O direito a estar usufruindo sim, porque para esses qualidade desse para os espaço. grupos chegarem, para ter, né, a apresentação, tem que ter um equipamento, né? Tem que ter um espaço e então tudo isso é como se fosse uma grande roda, né? Que leva. Então a gente depende um do outro para existir. Então é isso. Então, vamos mais alguma coisa, mais uma rodada, ou vamos fazer então nosso encerramento, fazer as considerações finais? Podemos? Eu quero parabenizar Obrigada. pela iniciativa, os registros que você vai trazer com essa iniciativa, né? Quero também agradecer pelo convite da gente estar abrindo, né? Eu que agradeço.
esse trabalho que você está iniciando e desejo a você vida longa. Isso aí. Muito Próximo. obrigada, gente. Valeu. Thelma. Também desejo que você continue. Eu acho que é uma iniciativa bastante bacana mesmo, de estar convidando pessoas, de estar podendo falar de cultura, de arte, né? Mostrando toda essa diversidade que a gente tem aqui no nosso município. Então, assim, parabenizo você também pelo Obrigada. projeto e agradeço pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho Isso aí. tá bom? Heriguitiba mais 30 anos. Marcele. Quero te parabenizar também, viu, Prenda? Obrigada. Para os íntimos Prenda, né? O Hélio da Pontes. Por esse projeto tão maravilhoso, tão importante. Os registros, né, que temos no município, na área de cultura, são lindos. Tem muita história para ser contada. Sim, a Anchieta é muito Isso, rica é muito nisso. rica O nesse Espírito sentido. Santo é muito rico nisso, sim. né? E que outros projetos assim surjam, que você continue nessa caminhada. Você tem ótimas ideias. Obrigada. E é uma pessoa, né, que, como Sara falou, uma Se jovem articula que bem, está né? articulada nesse cenário cultural de Anchieta, e isso é muito importante. Parabéns. Eu quero deixar minha dica cultural. Ah, verdade, você não deu. Agora deixa a sua dica cultural pra gente. Nós vamos estar circulando com o espetáculo Cadê Mafalda? Infantil, né? Ano que vem, né, Thelma? 2025. Início de 2025. 2025. Isso. Ainda estamos aí vendo quais os municípios para receber o projeto, né? Isso. Você que está tanto na nossa cidade quanto aqui próximo à nossa cidade, região, vocês podem estar atentos. Seria bacana vocês estarem atentos ao Instagram do grupo, né? Onde a gente vai startando ali as notícias para onde a gente vai. E se você for um gestor ou uma pessoa interessada em cultura e quiser esse espetáculo no seu município, já faz contato com Heriguitiba, porque nós vamos iniciar o espetáculo. Ele participou de um edital de circulação, então é um prêmio para circular. Você vai receber o espetáculo gratuitamente na sua cidade, aí pertinho de você, uma qualidade técnica e artística bacana. Se você estiver interessado em ver esse espetáculo, e Cadê Mafalda é um espetáculo infantil, lá no nosso site tem informação sobre o espetáculo. No YouTube, às vezes a gente coloca algumas cenas para poder chamar a atenção, né? Então, também no nosso Instagram tem algum material que vocês podem ver que a gente já apresentou quando a gente criou o espetáculo, a gente fez temporada dele, né? É um espetáculo delicado, uma temática sensível, né? Nesse olhar da necessidade de uma sociedade acordar para o acolhimento da diversidade, né? Uhum. Acolhimento de formas de ver. Ao invés da gente ficar apenas pensando que existe uma única maneira de ver a mesma coisa, a gente começar a acolher os nossos filhos, amigos, netos, as pessoas ao nosso redor, né? Que tem uma forma de perceber o mundo diferente, que essa forma seja inclusiva, bonita, alegre e seja feliz. É um espetáculo que é infantil, trabalha teatro de sombras, trabalha máscaras, trabalha boneca, uma boneca de quase que 1 metro, né? 1 metro e pouco. 1,10 m, 15 talvez. Mais ou menos isso. Tem a participação do nosso querido Afonso, né? Que é a voz de um dos personagens que é extremamente assim aconchegante, né? Para ser recebido no nosso coração. Se você quiser assistir esse espetáculo, quiser esse espetáculo no seu município, peça para entrar em contato com o grupo de teatro Heriguitiba, que a gente vai começar a fazer a agenda para apresentação desses espetáculos, né? E a gente pode estar aí pertinho de vocês no teatro da sua cidade, tá bom? Essa é a minha dica. Ótima dica, Sara. Que é com a direção do Márcio, nosso querido Márcio. Nascimento. Se você estiver assistindo, beijão, Márcio. Então é isso. Obrigado, meninas. Foi um prazer. Lembrar que o Márcio está no Rio com o espetáculo Iago. Lá no Rio de Janeiro. Também com máscara e manipulação. Ele é um
ator muito sensível, Maravilhoso. trabalha muito com bonecos, né, na artesanal, na Pecode. E tá com espetáculo, se vocês estiverem aí pelo Rio de Janeiro, caça o Marcos, no Rio, em São Paulo, o Márcio, porque esse espetáculo é lindo. Durante a pandemia, esse espetáculo esteve aberto no YouTube. Nós que não podemos sair da nossa casa, nós vimos por aqui. É sensível, Lindo. é potente, é lindo, é uma pessoa linda. Vale a pena se você estiver por aí. Então em fica São 2 Paulo. dicas, né? Beleza? Eu sou de Gêmeos, 2, uma pra cada parte de mim. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Quem ficou aí até o final, queria que comentasse aí, mais 30 anos Herigitiba, mais 30, hein? Então comenta aí que você que ficou até o final. E seguir todo mundo aqui nas redes sociais. Instagram, @Grupo de Teatro Herigitiba, é isso? Isso aí. Todas as Redes sociais. E também no YouTube, Grupo de Teatro Herigitiba. Também curta esse vídeo, compartilhe, mande para todo mundo, tá bom? Quem gosta de cultura, quem aprecia, quem é fazedor de cultura, então esse canal é para você, tá bom? Se inscrever nesse canal. E exatamente, também, se inscrever. vai trazer coisas bacanas, Isso, do né? Papo Cult agora. É um canal de comunicação entre o artista, entre a população em geral. É tanto para quem faz cultura e também para quem aprecia, quem gosta, tá bom? Então, beijo e até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.